a história de Salomão. O rei Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, é uma das figuras centrais da Bíblia. Ele é conhecido por sua sabedoria, riqueza e grandes realizações. Salomão governou Israel por 40 anos e foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Além disso, ele é considerado autor de vários livros bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e alguns salmos. O reinado de Salomão é lembrado por sua sabedoria, seus ensinamentos, justiça, mas também pelos fracassos e pela decadência que marcaram seus últimos anos no trono. Salomão ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Davi, quando Deus lhe apareceu em sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel com justiça. Deus se agradou do seu pedido, concedeu-lhe sabedoria e, além disso, riqueza e honra. Descrito como um homem de grande sabedoria, com uma capacidade incomum de julgamento e compreensão. Além disso, era um construtor habilidoso, responsável pela edificação do Templo de Jerusalém. Uma das histórias mais conhecidas que exemplificam a sabedoria de Salomão é o julgamento entre duas mulheres que afirmavam ser mães do mesmo bebê. Para resolver o impasse, Salomão propôs dividir a criança ao meio. Diante dessa decisão, a verdadeira mãe imediatamente se revelou, preferindo entregar o bebê a outra mulher a vê-lo morto. Esse ato demonstrou a justiça e a sabedoria do rei. Salomão é ungido rei. A unção de Salomão como rei ocorreu quando Davi já estava velho e doente. Adonias, outro filho de Davi, tentou aproveitar-se da situação e proclamou-se rei sem o consentimento do pai. Ao saberem disso, Batseba, mãe de Salomão, e o profeta Natã foram até Davi para lembrá-lo da promessa que ele havia feito, de que Salomão seria seu sucessor no trono. Davi então ordenou que o sacerdote Zadok, o profeta Natã e o chefe da guarda, Benaia, levassem Salomão até a fonte de Giom, em Jerusalém. Ali, Salomão foi ungido com óleo sagrado, gesto que simbolizava a escolha e a bênção de Deus sobre ele como rei. Após a unção, tocou-se um chifre de carneiro, e o povo começou a aclamar Salomão, celebrando com grande alegria. Essa cerimônia marcou o início do reinado de Salomão e o confirmou como o sucessor escolhido por Davi e aprovado por Deus. Essa celebração solidificou sua posição, enquanto Adonias e seus seguidores se afastaram da presença do novo rei de Israel. A sabedoria de Salomão. Salomão, filho do rei Davi, foi um dos reis mais sábios de Israel. Na Bíblia, ele não pediu riquezas, nem uma vida longa, mas sabedoria para governar com justiça. Deus se impressiona com seu pedido e lhe concede não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, tornando o homem mais sábio de todos os tempos. Com sua sabedoria, Salomão resolveu conflitos, tomou decisões justas e governou com prosperidade. Um de seus julgamentos mais famosos envolveu duas mulheres
que disputavam a maternidade de uma criança. Para revelar a verdadeira mãe, Salomão sugeriu que a criança fosse dividida ao meio. A verdadeira mãe, movida pelo amor ao filho, preferiu que ele fosse entregue a outra mulher a vê-lo morrer. Com isso, provou sua identidade. Salomão é o autor de 3 importantes livros de sabedoria na Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Provérbios reúne conselhos práticos sobre como viver bem, temer a Deus e cultivar boas relações. Eclesiastes reflete sobre o sentido da vida, a busca por sabedoria e a aceitação dos limites humanos. Já Cânticos é um poema lírico que celebra o amor. Algumas tradições judaicas e interpretações bíblicas indicam que Salomão escreveu salmos como o 72 e o 127. Sua sabedoria foi um grande presente de Deus, e ele usou esse dom para guiar seu povo e compartilhar ensinamentos que ainda influenciam o mundo até hoje. Segundo a Bíblia, Salomão compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Como Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo? Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo graças à sua humildade e ao pedido que fez a Deus em 2 Crônicas 1, 6-12. Salomão, ao ser coroado rei de Israel, foi até Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus. Ali, Deus lhe apareceu em um sonho e lhe perguntou o que ele desejava. Salomão, em vez de pedir riqueza ou poder, pediu sabedoria para governar o povo de Israel com justiça. Deus ficou agradado com seu pedido, pois Salomão escolheu algo que beneficiaria os outros e não a si mesmo. Em resposta, Deus lhe concedeu sabedoria sem igual, tornando o homem mais sábio da história. A sabedoria de Salomão também se reflete em seus escritos, como Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, que ensinam sobre o temor a Deus e a importância da sabedoria para uma vida plena. Esse dom foi concedido por Deus a um coração humilde e disposto a servir. O que podemos aprender com a sabedoria de Salomão? A história de Salomão nos mostra que a sabedoria verdadeira não vem da experiência ou do conhecimento humano, mas de Deus. Ele foi um rei justo, escreveu conselhos valiosos e nos deixou princípios que podemos aplicar até hoje. Entre as principais lições que podemos aprender com Salomão estão: buscar sabedoria com humildade e foco no próximo. A verdadeira sabedoria é prática e aplicada no cotidiano. A sabedoria começa com o temor a Deus. A sabedoria deve promover a paz e a justiça. Devemos tomar decisões sábias e justas em todas as áreas da nossa vida. Salomão começou sua jornada como rei com um pedido humilde e focado no bem-estar do povo. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. Essa atitude nos ensina que, ao buscarmos a sabedoria, devemos ter em mente o bem dos outros e não os nossos interesses. Além disso, a sabedoria de Salomão era acompanhada de discernimento e capacidade de tomar decisões difíceis, como no famoso julgamento das 2 mulheres que disputavam um bebê. Ele mostrou que a sabedoria verdadeira é prática e não somente teórica.
Salomão também escreveu livros como Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de conselhos sobre a importância de viver com temor a Deus e do respeito ao próximo. Ele entendia que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da soberania de Deus. O exemplo de Salomão nos ensina a buscar sabedoria em Deus, agir com humildade e tomar decisões justas no dia a dia. A construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído por ordem do rei Salomão, filho de Davi, em Jerusalém. Davi desejava erguer o templo, mas Deus lhe confiou apenas o preparo dos materiais. A construção foi realizada por artesãos liderados por Irão, rei de Tiro, e levou 7 anos. O templo foi erguido no Monte Moriá, local onde, segundo a tradição, Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. A construção do Templo de Salomão foi um marco importante na história de Israel. O templo foi mandado construir pelo rei Salomão. Davi, seu pai, desejava edificar uma casa para o Senhor, mas Deus lhe disse que essa tarefa caberia a seu filho. 1 Crônicas 22, 7 a 10. Salomão iniciou a construção no 4º ano de seu reinado. O templo foi erguido no Monte Moriá, em Jerusalém, no local onde Deus havia aparecido a Davi, 2 Crônicas 3. 1. Salomão firmou uma aliança com Irão, rei de Tiro, que enviou madeira de cedro, artesãos e materiais preciosos. O templo levou 7 anos para ser construído. Era uma estrutura grandiosa, feita com pedras lavradas, madeira nobre e ouro puro. Possuía 3 áreas principais: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Suas paredes eram decoradas com entalhes de querubins, flores e palmeiras, e o interior era ricamente ornamentado com ouro. O templo se tornou o centro da adoração a Deus em Israel. Mas com o passar do tempo, devido à infidelidade do povo, o templo foi destruído pelos babilônios durante o reinado de Nabucodonosor, como juízo de Deus sobre Jerusalém. 2 Reis 25, 8 a 10. A Arca da Aliança desapareceu nessa época e nunca mais foi encontrada. A história do Templo de Salomão mostra o desejo de Deus de habitar entre seu povo, mas também sua santidade e justiça diante da desobediência, como era o Templo de Salomão. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor era uma estrutura magnífica. Media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. 1 Reis 6, 2. Foi edificado com pedras lavradas, revestido com madeira de cedro e coberto com ouro puro. 1 Reis 6, 9 a 22. As paredes internas eram decoradas com entalhes de querubins, flores e palmeiras. Era dividido em 3 partes principais. Átrio era o pátio externo, onde o povo se reunia para adorar. Ali estavam o altar dos holocaustos e o lavatório. 2 Crônicas 4, 1 a 6. Representava o acesso inicial a Deus. Lugar santo, espaço reservado aos sacerdotes. Continha o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição
e o altar de incenso Êxodo 2:6 e 33 a 35. 1 Reis 7 e 48. E 49 simbolizava comunhão contínua com Deus. Santo dos Santos, parte mais sagrada do templo, separada por um véu. Nele estava a Arca da Aliança, 1 Reis 6 e 19. 8. 6. Apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez ao ano. Levítico 16. 2. Representando a presença direta de Deus. No átrio externo também havia 2 colunas chamadas Jaquim e Boas, 1 Reis 7 e 15 a 22, além de diversos utensílios sagrados. Etapas da construção do Templo de Salomão. Preparação dos materiais. 1 Reis 5 e 17 a 18. Fundação e estrutura exterior. 1 Reis 6 e 14. Revestimento interno com madeira e ouro. 1 Reis 6 a 15 a 22. Construção do Santo. Dos Santos. 1 Reis 6 e 19 a 28. Fabricação dos móveis e utensílios. Sagrados 1. Reis las 7 e 13 a 51. Construção do átrio e anexos. 1 Reis 6 e 36. O templo substituiu o tabernáculo usado desde os dias de Moisés e tornou-se o centro da adoração a Deus em Israel. Qual era o propósito do Templo de Salomão? O propósito do Templo de Salomão era servir como lugar fixo de adoração ao Senhor e como símbolo da presença de Deus. Entre o povo de Israel, 1 Reis 8 e 10 a 11, ele substituiu o tabernáculo usado desde Moisés, oferecendo um local central e permanente para sacrifícios, orações e celebrações religiosas. Deuteronômio 12, 5 a 7. No templo, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, Deus manifestava sua glória. O templo também representava a aliança entre Deus e Israel, sendo um lembrete constante de que, se o povo obedecesse, seria abençoado. Mas, se desviasse, enfrentaria juízo. Assim, o templo unia espiritualidade, culto e identidade do povo de Israel, porque o templo de Salomão foi destruído. O templo de Salomão foi destruído devido à desobediência e idolatria do povo de Israel. Apesar de ser a casa do Senhor, o povo se afastou dos mandamentos de Deus, adorando outros deuses e praticando injustiças. Deus enviou profetas para adverti-los, mas eles rejeitaram as mensagens e zombaram dos mensageiros. Como consequência, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor da Babilônia invadisse Jerusalém. Os babilônios destruíram o templo, queimaram a cidade e levaram muitos israelitas cativos. 2 Reis 25, 8 a 10. Deus havia alertado que, se o povo quebrasse a aliança, o templo seria destruído e serviria de advertência às nações. 1 Reis 9, 6 a 9. A destruição foi o cumprimento desse juízo, mostrando que a presença de Deus não habita em templos onde há rebeldia, mas onde há obediência e reverência
a sua vontade. Quem vai reconstruir o templo de Salomão? Após o exílio babilônico, Deus levantou líderes para reconstruir o templo de Salomão. O rei Ciro, da Pérsia, autorizou o retorno dos judeus a Jerusalém e ordenou a reconstrução do templo Esdras 1:1-4. Zorobabel, descendente de Davi, liderou essa obra com apoio dos profetas Ageu e Zacarias. O templo foi reconstruído cerca de 70 anos após sua destruição. Esdras 6 e 15. Mais tarde, no século I a.C., o rei Herodes ampliou e embelezou esse templo, conhecido como Segundo Templo. No entanto, Jesus profetizou que o templo seria destruído. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mateus 24:2. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, liderados por Tito, destruíram Jerusalém e o templo. Desde então, o templo não foi reconstruído. O Novo Testamento revela um novo entendimento. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Atos 17:24, apóstolo Paulo afirma que os crentes são agora o templo de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. A presença de Deus não está mais ligada a um edifício físico, mas ao coração dos que creem em Jesus Cristo. A comunidade cristã passou a ser vista como um novo templo, onde Deus é adorado em espírito e em verdade. Veja versículos sobre por que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Passagem sobre a construção do templo de Salomão. 2 Crônicas 3:1-17. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano de seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura. Pela medida antiga, o pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e decorou-o com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo, com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa, de 2 metros e 25 centímetros, tocava de um lado na parede do templo e
do outro lado, na asa do outro querubim. Assim, os querubins, com asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. As mulheres, esposas e concubinas. O rei Salomão, filho de Davi, foi o 3º rei de Israel e é conhecido pela sua grande sabedoria. Além disso, Salomão também foi um dos mais ricos e poderosos reis de Israel. No entanto, outro notável aspecto da sua vida foi o grande número de mulheres que teve, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11 da Bíblia. Salomão teve 1000 mulheres, isto é, 700 esposas e 300 concubinas. Além disso, seu envolvimento com mulheres estrangeiras fez com que ele cultuasse outros deuses, desagradando a Deus. Embora Salomão tenha tido muitas mulheres, a Bíblia menciona apenas Roboão, filho de Naamá, uma amonita, como seu sucessor ao trono. A sua decisão libertina de se casar com centenas de esposas estrangeiras teve consequências significativas para seu reinado. Ele se casou com muitas mulheres de diferentes nações, incluindo egípcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Esses casamentos eram frequentemente políticos, destinados a selar alianças e tratados com essas nações vizinhas. O problema desses casamentos estava relacionado ao fato que as esposas estrangeiras trouxeram consigo suas próprias práticas religiosas, pagãs, seus costumes e deuses. Muitas delas adoravam ídolos e ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, o que era estritamente proibido pela lei de Deus, dada a Israel. A Bíblia relata que, à medida que Salomão envelhecia, seu coração se desviava de Deus, devido à influência de suas esposas, levando-o a adorar outros deuses. Isso desagradou profundamente a Deus, que havia dado sabedoria e prosperidade a Salomão. Em resposta à infidelidade dele, Deus determinou que o reino de Salomão seria dividido após sua morte. Embora Salomão tenha sido um rei sábio e próspero, suas muitas esposas estrangeiras e a influência que elas exerceram sobre ele acabaram sendo sua ruína espiritual e contribuíram para a divisão do reino de Israel após sua morte. A história das mulheres de Salomão é um lembrete das consequências da desobediência às leis de Deus e da importância de manter a fé e a devoção espiritual em primeiro lugar em nossas vidas. Após reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morreu e seu filho Roboão o sucedeu. Devido ao seu afastamento de Deus, o reino foi dividido e somente a tribo de Judá continuou a ser liderada pela dinastia de Davi, as demais tribos de Israel, Reino do Norte,
rebelaram-se contra seu sucessor e elegeram outro rei para si. A morte do rei Salomão. O rei Salomão morreu após um longo reinado de 40 anos em Israel. Durante sua vida, ele foi conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do Templo de Jerusalém, mas também cometeu erros. Em seus últimos anos, Salomão se afastou de Deus ao adotar práticas pagãs trazidas por suas muitas esposas estrangeiras, que adoravam deuses diferentes. A Bíblia relata que, no final de sua vida, Salomão permitiu e até incentivou o culto a outros deuses em Jerusalém. 1 Reis 11, 4-8. Esse afastamento desagradou ao Senhor, que decidiu dividir o reino após a morte de Salomão. Mesmo assim, em respeito à promessa feita a Davi, Deus garantiu que o trono de Jerusalém permaneceria com os descendentes de Davi. 1 Reis 11 e 11-13. Salomão foi sepultado na cidade de Davi junto a seus antepassados, conforme registrado em 1 Reis 11 e 43. E Salomão descansou com seus antepassados. Após a sua morte, seu filho Roboão sucedeu-o no trono. Esse momento marcou o fim de um período de paz e prosperidade e o início de uma era de divisão entre as tribos de Israel. Lições que aprendemos com o rei Salomão. A vida de Salomão nos traz muitas lições. Sua busca pela sabedoria acima de riquezas nos ensina a valorizar o conhecimento e a compreensão. Seu reinado pacífico mostra a importância da justiça e da diplomacia. No entanto, a Bíblia também relata suas falhas, como a idolatria nos últimos anos de sua vida. Lembrando-nos da importância da fidelidade a Deus, a vida de Salomão, com seus altos e baixos, oferece profundas lições sobre liderança, sabedoria e devoção. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados por seu sincero pedido por sabedoria, menos o pedido de discernimento a Deus. Para governar o povo de Israel, resultou em grandes bênçãos para Salomão. Construção do templo, edificou o templo em honra ao Senhor, que abrigaria a arca da aliança. Seu sábio juízo. Salomão governava com sabedoria e justiça, como se comprova no caso do bebê e das prostitutas. 1 Reis 3:16-28. Sua extraordinária sabedoria menos Deus o dotou de grande inteligência, razão, ciência e compreensão sobre tudo. Compôs milhares de provérbios e cânticos. Discorreu sobre flora e fauna, etc. Sua ascensão e grande domínio. 1 Reis 4:21. Sua aliança com o Senhor. 1 Reis 9. Sua excelente fama. Muitos eram enviados por reis de toda a terra para visitar e consultar Salomão, dentre eles a rainha de Sabá. Esplendor da sua corte e de seus palácios, além do templo, Salomão construiu o palácio real, cidades, navios e muitos artefatos artísticos e bélicos. No entanto, os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência. No aspecto moral, Salomão esbanjava lascívia e sensualidade. Casou-se com 1000 mulheres estrangeiras.
No aspecto político, Salomão fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs. Além disso, impôs altos tributos ao próprio povo, 1 Reis 12, 4, no aspecto espiritual. Menos, não guardou a aliança com Deus, casando-se com mulheres pagãs e aliando-se a povos idólatras. Com isso, Deus permitiu que seus inimigos se levantassem contra ele.